Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexander Augusto, eu sou professor de Direito Administrativo e de Processo Civil. E estou aqui com a professora Gabriela, que vai falar para a gente um pouquinho... A gente tinha combinado diferente, mas enfim. Gabriela, se apresenta. Vou falar. Pessoal, meu nome é Gabriela Xavier, eu sou professora de Direito Administrativo e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre organização administrativa. E depois o professor vai dar uma dica importante para vocês. Pessoal, a gente sabe que a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. E a administração pública direta é formada pelos entes federados. Nós sabemos que a administração pública é conceituada em conformidade com critério formal ou subjetivo, né? São formadas pelas agentes, entidades, pessoas jurídicas que atuam na administração. Pessoal, internamente, em cada pessoa jurídica, há uma distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem aquela pessoa jurídica. A gente chama essa distribuição interna de competências de desconcentração, correto? Perfeito. A desconcentração ela acontece no âmbito das pessoas jurídicas da administração pública direta e das pessoas jurídicas da administração pública indireta. Sabendo que o órgão é uma unidade de competência criada por lei, mediante lei, professora, eu te pergunto, o órgão ele não tem personalidade jurídica própria. Não. Ele pode ser parte numa ação judicial? Bom, como o órgão é uma divisão interna da pessoa, ele não tem personalidade jurídica, né? E aí, como eu estou ao seu lado, eu penso no coração, né? O coração é um órgão. E sendo uma divisão interna da pessoa, ele não é uma pessoa. Se eu dou um tapa em alguém, quem responde não é minha mão, porque não é a mão não é a pessoa, né? Então, a dúvida que surge é, será que um órgão pode ser parte num processo? Olha, E aí? lá no âmbito do processo civil e aqui com o direito administrativo, a gente estabelece a história de capacidade de ser parte. A gente chama de personalidade judiciária. Quem pode ser parte num processo? Uma pessoa física pode, que seria pessoa natural. Uma pessoa jurídica pode, que são as entidades. Aí a administração direta, indireta, enfim. E pessoas formais. Não são pessoas, mas formalmente eu admito no processo. Eu estou falando de um condomínio, espólio, nascituro, e aí vem a história, órgão público. Será que ele pode ser parte? Pode, professora. Pode como autor, nunca como réu. Jamais você vai encontrar um órgão como réu. Ele pode ser autor. Mas os autores lá em direito administrativo vão falar que só se esse órgão for independente ou autônomo. Só o independente é autônomo e somente como autor. Aí a gente tem duas situações. Ou autorização em lei, ou defesa de suas prerrogativas institucionais. Veja só, em lei, exemplo básico, top para você guardar, Ministério Público. O Ministério Público propõe ações... Em várias ações. Para a defesa dos interesses coletivos aí. A própria defensoria também. A própria defensoria ajuizando a ação civil pública. E eu chamo sempre atenção para o fato de que a defensoria, nesse exemplo que a gente está dando, ela é autora da ação. Ela não está advogando para alguém, não. Ela é autora. Autora da ação civil pública. Ok? Aí, essa outra história de defesa de prerrogativa institucional é o caso em que, por exemplo, o prefeito da cidade não repassou dinheiro para a Câmara de Vereadores. E aí você tem uma violação da separação dos poderes, da independência e harmonia, porque a Câmara de Vereadores não vai ter como exercer suas funções, pagar luz, água, funcionário, porque ela não tem dinheiro. Exatamente. E aí o STJ diz, nesse caso, para defender as prerrogativas institucionais, a própria Câmara, que é o órgão, pode propor a ação em face do município. Então, essa é uma situação, que é um órgão, Câmara de Vereadores, órgão do poder... Não tem personalidade jurídica própria, mas... Do poder legislativo, não tem personalidade e vai propor ação em face do município. Acompanha com a gente a súmula da STJ que trata disso. Olha aqui no nosso material. A súmula diz assim, a Câmara de Vereadores é o nosso órgão, não possui personalidade jurídica. Lógico, porque é um órgão. E ela diz, apenas personalidade judiciária. Percebam vocês, a personalidade judiciária é a capacidade de ser parte. E ele fala, somente podendo demandar em juízo. Presta atenção. Se ela está demandando em juízo, ela é autora. Autora da ação. Autora da ação. Para defender o quê? Seus direitos institucionais. É exatamente essa história que a gente trabalhou. Gabriela, muito obrigado. Obrigada, professor. Foi muito bom. Espero que gostem. Espero que ajude você na sua prova. Essa é uma questão que traz a diferença entre você
e os seus concorrentes. Um grande Verdade. abraço. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.